Existe uma pergunta que atravessa gerações e raramente é enfrentada com honestidade real. Por que tantas pessoas trabalham duro, se esforçam constantemente e ainda assim permanecem presas à escassez financeira? Não se trata apenas de números, salários ou circunstâncias externas. Algo muito mais profundo opera em silêncio, influenciando escolhas, sabotando oportunidades e moldando destinos sem que a maioria perceba. Essa força invisível nasce na mente, se fortalece nos hábitos e se manifesta na realidade cotidiana. A escassez financeira não começa quando o dinheiro falta. Ela surge muito antes, na forma como alguém interpreta o valor próprio, enxerga possibilidades e reage diante de riscos. Pessoas que vivem nesse estado costumam acreditar que o mundo é limitado, que oportunidades são raras e que prosperidade é privilégio de poucos. Essa visão cria um filtro mental poderoso. Tudo passa a ser analisado sob medo, urgência e desconfiança. Cada decisão é tomada para evitar perdas imediatas, nunca para construir ganhos futuros. Quando a mente opera em escassez, o horizonte encolhe. O futuro perde importância. O foco se restringe ao agora, a próxima conta ao próximo problema. Planejamento se torna secundário. Investimento parece arriscado demais. Aprendizado é adiado. O resultado é um ciclo previsível. Escolhas curtas geram resultados limitados, que reforçam a crença de que não há saída. Assim, a escassez se perpetua, mesmo quando surgem chances reais de mudança. Muitos acreditam que o primeiro passo para sair dessa condição é ganhar mais dinheiro. Essa ideia parece lógica, porém, é enganosa. Existem inúmeras pessoas que aumentam a renda e continuam vivendo sob pressão, endividadas e ansiosas. Isso acontece porque o problema nunca foi apenas financeiro, foi comportamental. Sem mudança interna, qualquer aumento externo é absorvido pelo mesmo padrão de decisões. A escassez não desaparece, apenas muda de escala. Um dos traços mais marcantes desse estado mental é a relação emocional desregulada com o dinheiro. Algumas pessoas evitam olhar para as próprias finanças, como se ignorar resolvesse algo. Outras gastam impulsivamente para aliviar tensão, frustração ou carência. Em ambos os casos, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta estratégica e passa a ser um mecanismo emocional. Enquanto isso acontece, não há controle, apenas reação. Outro elemento pouco discutido é o impacto da escassez na identidade. Quando alguém passa tempo demais lutando para sobreviver, começa a se definir pela falta. A pessoa não diz apenas "estou com dificuldades", mas sente internamente "sou alguém limitado". Essa identificação é perigosa porque influencia comportamentos de forma automática. O indivíduo passa a evitar desafios maiores, recusa oportunidades por medo e se conforma com menos do que poderia construir. Eliminar a escassez financeira exige romper com essa identidade antiga. Exige reconhecer que prosperidade não é um evento externo, mas uma consequência interna. Pessoas que constroem abundância desenvolvem clareza, disciplina e visão de longo prazo, antes mesmo de ver grandes resultados. Elas organizam a vida financeira, estudam, aprimoram habilidades e tomam decisões com base em critérios, não emoções momentâneas. Existe também a escassez disfarçada de prudência. Ela aparece quando alguém justifica a inércia dizendo ser realista. Frases como "não é o momento", "o país não ajuda", "isso não funciona para mim", parecem sensatas, mas muitas vezes escondem medo de falhar ou crescer. Essa postura protege o ego no curto prazo, porém cobra um preço alto no futuro. Arrependimento silencioso e potencial desperdiçado. Em determinado momento da minha jornada, precisei confrontar exatamente esse padrão. Eu sou o Brian Tracy e aprendi que esforço sem direção produz apenas cansaço. Houve uma fase em que eu trabalhava intensamente, mas os resultados financeiros não refletiam esse empenho.
Ao analisar com honestidade, percebi que minhas escolhas ainda eram guiadas por receio de perder, não por intenção clara de construir. Quando passei a investir no desenvolvimento de habilidades, estabelecer metas objetivas e assumir responsabilidade total pelas decisões, minha realidade começou a mudar de forma consistente. Não foi sorte, foi alinhamento interno. Outro fator determinante para eliminar a escassez é compreender o valor do tempo. Pessoas presas a esse padrão costumam trocar horas por dinheiro sem estratégia. Vivem ocupadas, mas não produtivas. Confundem movimento com progresso. Já quem constrói prosperidade aprende a priorizar atividades que geram crescimento cumulativo. O tempo deixa de ser apenas gasto e passa a ser alocado com intenção. A escassez também se mantém quando alguém acredita que precisa fazer tudo sozinho. Esse isolamento impede aprendizado acelerado. Pessoas financeiramente bem-sucedidas buscam referências, estudam trajetórias, aplicam princípios testados. Não veem isso como fraqueza, mas como inteligência. Quem insiste em ignorar conhecimento disponível acaba repetindo erros previsíveis. Outro ponto crucial é a ausência de metas claras. Sem objetivos definidos, qualquer caminho parece válido e nenhuma decisão se sustenta. Metas não servem apenas para alcançar resultados, mas para orientar escolhas diárias. Elas funcionam como um filtro que impede desperdício de energia, dinheiro e tempo. Onde não há direção, a escassez encontra espaço para se instalar. Eliminar a escassez financeira não significa se tornar obcecado por dinheiro. Significa libertar a mente da preocupação constante. Quando as finanças deixam de ser uma fonte permanente de ansiedade, surge espaço para criatividade, contribuição e crescimento pessoal. O verdadeiro ganho não é acumular, mas escolher com consciência. É importante entender que a escassez não é uma condenação permanente. Ela é aprendida, reforçada e mantida por padrões repetidos. Tudo que foi aprendido pode ser reprogramado. O primeiro passo não exige riqueza imediata, mas uma decisão interna firme. Parar de reagir às circunstâncias e começar a conduzir a própria trajetória financeira com intenção, estratégia e responsabilidade. Se este conteúdo está ampliando sua visão, inscreva-se no canal agora. Aqui você encontrará direcionamento prático, reflexões profundas e estratégias claras para desenvolver uma mentalidade sólida e próspera. No próximo bloco, vamos revelar as raízes invisíveis da escassez, aquelas que continuam sabotando resultados mesmo quando a renda aumenta. Existe uma razão silenciosa pela qual muitas pessoas continuam presas à escassez financeira, mesmo quando, externamente, parecem estar avançando. Elas mudam de emprego, aumentam ganhos, recebem oportunidades melhores, mas algo sempre puxa de volta para o mesmo ponto. Isso acontece porque a escassez não se sustenta apenas por fatores visíveis. Ela é mantida por raízes internas profundas, quase sempre ignoradas, que operam fora do campo da consciência. A primeira dessas raízes é o condicionamento emocional precoce. Desde cedo, o ser humano aprende a observar como o dinheiro circula ao seu redor. Conversas tensas, brigas familiares, frustrações constantes e medo associado a contas moldam a percepção do que significa prosperar. Mesmo quando adulto, esse registro emocional permanece ativo. O dinheiro passa a representar conflito, perigo ou instabilidade. Assim, qualquer avanço financeiro desperta ansiedade e não tranquilidade. Esse condicionamento cria um paradoxo interno. A pessoa deseja crescer, mas sente desconforto ao se aproximar disso. O cérebro associa prosperidade à ameaça emocional. Para evitar esse desconforto, surgem comportamentos inconscientes de autossabotagem. Atrasos, escolhas ruins, desperdícios e decisões precipitadas aparecem como mecanismos de proteção psicológica.
A escassez, nesse cenário, não é apenas tolerada, ela é conhecida e, portanto, segura. Outra raiz poderosa é a crença de não merecimento. Muitas pessoas carregam uma sensação profunda de inadequação. Sentem que prosperar é algo reservado a outros, não a elas. Essa crença pode nascer de comparações constantes, críticas recorrentes ou experiências de fracasso mal elaboradas. Quando alguém não se sente digno, qualquer ganho gera culpa. A mente então cria situações para devolver aquilo que foi conquistado, restabelecendo o padrão familiar de falta. Existe também a raiz do medo de errar. Pessoas presas à escassez tendem a evitar decisões que envolvem exposição. Preferem o previsível, mesmo que limitado. O erro é visto como prova de incapacidade, não como parte do aprendizado. Essa mentalidade impede crescimento, pois toda expansão exige tentativa, ajuste e correção. Quem não tolera falhas, escolhe permanecer pequeno para se sentir seguro. Outra origem invisível está na relação distorcida com responsabilidade. Prosperar exige assumir controle sobre escolhas, consequências e resultados. Para muitos, isso é pesado demais. É mais confortável atribuir dificuldades à economia, ao governo ou às circunstâncias. Enquanto a causa está fora, não há obrigação de mudar. A escassez, nesse caso, funciona como um álibi emocional que preserva a identidade e evita o desconforto da responsabilidade. A comparação constante é outra raiz corrosiva. Quando alguém mede o próprio valor com base na vida alheia, perde referência interna. Nunca sente progresso suficiente. Sempre existe alguém melhor, mais rápido ou mais bem-sucedido. Essa comparação contínua gera ansiedade e impulsividade. Decisões financeiras passam a ser tomadas para parecer bem, não para construir algo sólido. O resultado é desequilíbrio e frustração recorrente. Existe ainda a raiz da urgência crônica. A mente habituada à escassez vive em estado de alerta. Tudo precisa ser resolvido agora. Essa urgência impede planejamento, reflexão e estratégia. Decisões são tomadas para aliviar pressão imediata, mesmo que prejudiquem o futuro. Com o tempo, o cérebro se vicia nesse estado. Quando não há crise, surge inquietação. A pessoa cria problemas financeiros inconscientemente para manter o padrão conhecido. Outro fator silencioso é a falta de clareza sobre valor próprio. Pessoas que não reconhecem suas competências tendem a se posicionar mal profissionalmente, aceitam menos do que poderiam, negociam contra si mesmas e evitam oportunidades maiores por insegurança. Não se trata de humildade, mas de medo. Essa subvalorização constante se reflete diretamente na renda e limita o crescimento. A escassez também é reforçada pela ausência de educação emocional ligada ao dinheiro. Muitos conhecem conceitos técnicos, mas não conseguem aplicá-los. Sabem que deveriam planejar, poupar ou investir, mas não fazem. Isso gera culpa, que leva à evasão. A evasão reforça o descontrole. Sem alinhar emoção e comportamento, qualquer conhecimento permanece teórico. Outro elemento pouco observado é o apego à identidade do esforço. Algumas pessoas se orgulham de viver lutando. O sofrimento vira prova de valor. Trabalhar demais, estar sempre cansado e nunca ter sobra financeira se torna parte da narrativa pessoal. Prosperar nesse contexto parece traição à própria história. A pessoa inconscientemente rejeita soluções mais inteligentes porque elas ameaçam essa identidade construída. Há também a influência do ambiente social. Crescer financeiramente pode significar distanciamento de pessoas próximas. Comentários irônicos, críticas veladas e falta de apoio criam conflitos internos. Para evitar rejeição, muitos preferem não avançar. A escassez, então, se transforma em mecanismo de pertencimento. Permanecer pequeno garante aceitação.
Outro ponto decisivo é a falta de visão de longo prazo. Quando alguém vive apenas reagindo ao presente, perde a capacidade de construir algo maior. O futuro se torna abstrato. Decisões passam a ser guiadas por alívio imediato. Esse comportamento cria uma prisão invisível, onde a vida gira em círculos. Sem visão, não há direção. Sem direção, qualquer obstáculo paralisa. Existe ainda o medo de estabilidade. Para quem viveu muito tempo em caos financeiro, a tranquilidade parece estranha. Quando tudo está organizado, surge desconforto. A mente procura estímulos conhecidos. A pessoa gasta mal, assume compromissos desnecessários ou cria conflitos para retornar ao estado familiar. Prosperidade exige aprender a tolerar calma e previsibilidade. Eliminar essas raízes invisíveis começa pela observação honesta. Não se trata de culpa, mas de consciência. Cada padrão repetido aponta para uma crença que precisa ser questionada. Enquanto essas crenças operarem no automático, qualquer mudança externa será temporária. A escassez financeira não resiste à clareza. Quando alguém entende por que age como age, recupera poder de escolha. Esse entendimento transforma comportamento, decisões e resultados. No próximo bloco, vamos explorar como substituir esses padrões por novas decisões mentais e práticas, criando uma base sólida para a prosperidade real e sustentável. Se este conteúdo está abrindo seus olhos, inscreva-se no canal e siga acompanhando. Aqui, você aprende a enxergar além do óbvio e a construir uma relação consciente com dinheiro, crescimento e valor pessoal. Depois de compreender as raízes invisíveis da escassez financeira, surge uma etapa decisiva que separa quem apenas entende de quem realmente transforma. A instalação consciente de novos padrões internos e externos. Nenhuma mudança se sustenta apenas pela remoção do que é antigo. A mente precisa de referências claras para substituir hábitos, decisões e interpretações que antes mantinham o ciclo da falta ativo. O primeiro padrão transformador é a forma como decisões passam a ser tomadas. Pessoas presas à escassez escolhem movidas por alívio imediato. Pessoas que constroem prosperidade escolhem orientadas por impacto futuro. Essa troca redefine completamente o jogo. Antes de agir, surge uma pergunta silenciosa. Isso fortalece ou enfraquece minha trajetória? Esse filtro simples evita escolhas impulsivas e cria coerência ao longo do tempo. Outro padrão essencial é a autorresponsabilidade consciente. Não se trata de carregar culpa, mas de assumir comando. Quando alguém entende que resultados são consequência direta de decisões anteriores, recupera poder. Enquanto a causa é atribuída ao mundo, nada muda. Quando a causa é assumida internamente, surge liberdade. Prosperidade nasce quando a pessoa para de reagir e começa a conduzir. A substituição da mentalidade de sobrevivência pela mentalidade de construção representa outro marco. Sobrevivência busca manter o mínimo. Construção busca expansão estruturada. Isso altera a relação com o tempo. O curto prazo deixa de dominar. O longo prazo passa a orientar hábitos diários. Quem constrói prosperidade aprende a atrasar recompensas imediatas para obter ganhos maiores adiante. A clareza financeira ativa também ocupa papel central. Eliminar a escassez exige encarar números sem emoção excessiva. Organização deixa de ser opressão e se torna direção. Saber exatamente quanto entra, quanto sai e como cada recurso é utilizado gera tranquilidade. A incerteza alimenta medo. A clareza dissolve a ansiedade. Quanto mais consciente alguém se torna, menos o dinheiro controla suas emoções. Outro padrão indispensável é o investimento contínuo em competências. Renda acompanha a utilidade percebida. Pessoas que prosperam desenvolvem habilidades, aprimoram comunicação,
aprendem a resolver problemas relevantes e ampliam o valor entregue. Elas não esperam reconhecimento automático, constroem antes de exigir retorno. Esse comportamento cria crescimento cumulativo e sustentável. A redefinição do risco também é fundamental. Em vez de evitá-lo completamente, a pessoa aprende a avaliá-lo. Risco deixa de ser ameaça absoluta e passa a ser variável analisável. Isso permite decisões mais maduras. Quem foge de qualquer desconforto permanece limitado. Crescimento exige exposição controlada e aprendizado progressivo. A disciplina emocional se torna outro pilar. Prosperidade não depende apenas de inteligência, mas de consistência. Pessoas que saem da escassez aprendem a agir mesmo sem motivação. Criam regras pessoais, rotinas e critérios claros. Isso reduz desgaste mental e impede recaídas em padrões antigos. Emoções deixam de governar decisões financeiras. Outro padrão substitutivo poderoso é separar identidade de resultados temporários. Quem viveu muito tempo em escassez costuma se definir por fracassos. Pessoas prósperas entendem que erros são eventos, não definições pessoais. Um período difícil não anula uma trajetória inteira. Essa mentalidade preserva a confiança e evita a desistência prematura. A construção de metas claras assume papel estratégico. Metas organizam comportamento, funcionam como bússola interna. Quando surge dúvida, a meta orienta. Quando surge tentação, a meta protege. Sem objetivos definidos, a mente retorna ao automático e a escassez encontra espaço novamente. O uso consciente do tempo também passa por transformação. Pessoas que eliminam a escassez aprendem a proteger horas produtivas, reduzem distrações, priorizam atividades de alto impacto e evitam compromissos que não contribuem para crescimento. O tempo deixa de ser consumido e passa a ser investido estrategicamente. Outro padrão importante é a revisão do ambiente. Mudança interna precisa de sustentação externa. Conteúdos consumidos, conversas frequentes e influências diárias moldam decisões. Ambientes que normalizam reclamação e vitimização puxam para baixo. Ambientes que estimulam responsabilidade fortalecem novos hábitos. Aprender a lidar com estabilidade é outro passo essencial. Prosperidade traz menos caos. Para quem viveu muito tempo em crise, isso pode causar desconforto. A mente procura problemas para retornar ao estado conhecido. Aprender a tolerar rotina, previsibilidade e organização impede autossabotagem futura. A construção de reservas financeiras atua como fator psicológico profundo. Mais do que segurança material, reservas criam espaço mental. Reduzem decisões baseadas em medo. Com margem de segurança, escolhas se tornam mais calmas e estratégicas. Isso acelera a consolidação da prosperidade. Outro padrão decisivo é a paciência estratégica. Crescimento real é acumulativo. Pessoas prósperas respeitam processos. Elas entendem que resultados sustentáveis exigem tempo. Essa paciência evita atalhos perigosos e escolhas impulsivas que comprometem o futuro. A narrativa interna também precisa ser substituída. A forma como alguém conversa consigo mesmo molda comportamento. Pensamentos automáticos de limitação precisam dar lugar a perguntas construtivas. Onde antes havia "não dá", surge "como posso construir?". Essa mudança transforma obstáculos em desafios solucionáveis. Esses novos padrões não surgem de forma automática. Eles exigem prática consciente até se tornarem naturais. No início, demandam esforço. Com o tempo, viram identidade. Quando a identidade muda, a realidade acompanha. Eliminar a escassez financeira não é um evento isolado, mas um processo de alinhamento entre pensamento, decisão e ação. Quando esses padrões se consolidam, o antigo modo de sobrevivência perde força.
A pessoa deixa de reagir às circunstâncias e passa a conduzir a própria trajetória com clareza. No próximo e último bloco, chegaremos ao clímax dessa jornada, unindo mentalidade, decisões e visão em uma compreensão final. Como sustentar prosperidade ao longo da vida sem retornar aos ciclos antigos. Esse é o ponto em que a transformação deixa de ser tentativa e se torna estado permanente. Se este conteúdo está ampliando sua visão, inscreva-se no canal agora. Aqui você encontra direcionamento profundo, clareza estratégica e ferramentas mentais para construir uma vida financeira sólida, consciente e livre da escassez. Chegar até este ponto significa compreender algo que transforma silenciosamente o rumo de uma vida inteira. Eliminar a escassez financeira não é um momento isolado, mas uma mudança contínua de postura diante da realidade. Muitas pessoas conseguem melhorar a renda, organizar contas e experimentar alívio temporário. Poucas conseguem sustentar prosperidade ao longo do tempo. A diferença entre esses dois grupos não está no quanto ganham, mas no quanto conseguem manter coerência interna após a mudança. O maior perigo depois de sair da escassez é a falsa sensação de estabilidade permanente. Quando a pressão diminui, a vigilância interna relaxa. Pequenos descuidos passam despercebidos. Decisões antes analisadas com critério começam a ser tomadas por conveniência. Velhos hábitos retornam disfarçados de conforto. É nesse ponto que muitos retrocedem sem perceber, voltando gradualmente ao mesmo ciclo que acreditavam ter superado. Sustentar prosperidade exige consciência constante, não ansiedade. Pessoas que permanecem financeiramente equilibradas revisam escolhas com regularidade. Observam padrões, ajustam rotas e não esperam crises para agir. Elas entendem que pequenos desvios, quando corrigidos cedo, evitam grandes quedas no futuro. Essa postura preventiva cria estabilidade duradoura. Outro fator essencial é proteger a identidade construída durante a saída da escassez. Para evoluir financeiramente, foi necessário abandonar comportamentos antigos e assumir uma nova forma de pensar e agir. Se essa identidade não for reforçada, o ambiente tenta puxar de volta. Comentários externos, comparações sociais e pressões sutis testam constantemente essa nova postura. Sustentar prosperidade exige lembrar quem se escolheu ser, mesmo quando ninguém observa. A relação com o dinheiro também precisa permanecer funcional. Dinheiro não deve ocupar o centro da vida, nem ser ignorado. Ele é ferramenta. Pessoas que sustentam abundância tratam recursos com respeito, clareza e objetividade. Não usam dinheiro para compensar emoções, nem evitam decisões por medo. Essa neutralidade emocional mantém equilíbrio e evita recaídas impulsivas. Outro ponto decisivo é a continuidade do aprendizado. Prosperidade não é um estado estático. O mundo muda, mercados evoluem, oportunidades se transformam. Quem para de aprender começa a perder relevância. Pessoas financeiramente estáveis investem constantemente em ampliar habilidades, visão estratégica e capacidade de adaptação. Esse movimento contínuo protege contra a obsolescência e fortalece segurança a longo prazo. A construção de múltiplas fontes de valor também sustenta a estabilidade. Isso não significa dispersão, mas inteligência estratégica. Não depender exclusivamente de um único ponto reduz vulnerabilidade. Quando alguém amplia competências, cria alternativas e diversifica possibilidades, decisões deixam de ser tomadas sob pressão. A liberdade de escolha aumenta proporcionalmente às opções disponíveis. Outro fator importante é o uso consciente do sucesso. Prosperidade pode inflar o ego ou fortalecer caráter. Pessoas que sustentam a abundância usam conquistas como base para maior responsabilidade, não como permissão para descuido.
Elas mantêm disciplina mesmo quando os resultados aparecem, refinam critérios em vez de relaxá-los. Essa maturidade impede quedas silenciosas. A escassez também não retorna quando existe propósito claro. Quando o dinheiro está conectado a algo maior do que consumo, ele ganha direção. Pessoas que utilizam recursos para construir, contribuir e gerar impacto tendem a manter equilíbrio. O vazio costuma gerar desperdício. O propósito gera coerência e continuidade. Outro elemento essencial é a capacidade de atravessar fases difíceis sem perder identidade. Prosperidade não elimina desafios. Crises acontecem. O que muda é a forma de reagir. Quem sustenta a abundância não entra em pânico nem toma decisões desesperadas. Analisa, ajusta e age com critério. Essa postura protege tudo que foi construído anteriormente. A paciência continua sendo aliada fundamental. Mesmo após sair da escassez, resultados variam. Oscilações fazem parte da realidade. Pessoas maduras financeiramente não confundem variações com fracasso. Elas entendem ciclos. Essa estabilidade emocional impede recaídas em comportamentos antigos motivados por medo. Manter limites claros também é indispensável. Convites, gastos, parcerias e demandas surgem constantemente. Quem não protege limites, perde controle. Sustentar prosperidade exige dizer não ao que não contribui, mesmo quando parece atraente. Limites preservam energia, tempo e recursos. A revisão periódica de metas fortalece continuidade. Objetivos precisam evoluir conforme a pessoa evolui. Metas antigas podem se tornar pequenas demais ou desconectadas da nova realidade. Ajustar direção mantém motivação, evita estagnação e reforça senso de progresso consciente. Outro fator silencioso é a gratidão prática. Não como discurso vazio, mas como reconhecimento real do caminho percorrido. Pessoas que reconhecem avanços tendem a cuidar melhor do que conquistaram. A consciência preserva, a negligência destrói. Eliminar definitivamente a escassez financeira significa compreender que ela nunca foi apenas ausência de dinheiro. Foi ausência de clareza, direção e escolha consciente. Quando esses elementos se consolidam, a escassez perde espaço para algo mais sólido. Autonomia. Autonomia financeira não significa riqueza extrema, significa liberdade de escolha, significa decidir com calma, planejar com visão e agir com coerência. É isso que diferencia quem melhora temporariamente de quem constrói uma vida financeiramente estável. Ao longo desta jornada, ficou claro que prosperidade não surge por acaso. Ela é construída decisão após decisão. Cada escolha alinhada fortalece o novo padrão. Cada escolha impulsiva ameaça o progresso. Sustentar a abundância é permanecer fiel à própria evolução. Este é o momento de reflexão profunda. Quais padrões não podem mais continuar? Quais decisões precisam ser revistas? Que identidade será sustentada daqui para frente? Essas respostas determinam o próximo capítulo da trajetória financeira. Se este conteúdo trouxe clareza, reflexão e direcionamento, inscreva-se no canal agora. Aqui você encontra conteúdos profundos, estratégicos e transformadores para continuar desenvolvendo mentalidade, escolhas e resultados. Compartilhe este vídeo com quem precisa romper ciclos antigos e construir algo novo. A escassez domina enquanto existe reação automática. A prosperidade começa quando existe escolha consciente e sustentada.